Checkup no rádio. Checkup no rádio com o médico cardiologista Vander Wade. Seja bem-vindo aqui, doutor Vander, ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. Eu até brinquei aqui com o doutor Vander que era uma pergunta que não seria na sua área, mas ele com certeza é um médico muito antenado em todas as áreas, né? Café. Assim, lembrar que o tema de hoje é livre, viu, gente? Ele manda para cá a sua pergunta, tema livre, 849-9205-3030. Café faz mau refluxo ou é mito isso? Não é mito, viu? É verdade. Existem várias evidências que mostram que o café ele pode piorar o refluxo gastroesofágico. A doença do refluxo gastroesofágico, por duas razões específicas, Marcos. Primeiro, porque ele aumenta a produção de ácido dentro do estômago. Ele é um indutor, o café como composto de cafeína e de outras xantinas, ele tem essa propriedade de aumentar a produção de ácido dentro do estômago e, além disso, ele reduz a pressão no esfíncter esofágico inferior. O que é o esfíncter esofágico inferior? É uma porteira de sítio, certo? É uma porteira que serve para regular a passagem de um local para o outro. Esse esfíncter esofágico inferior, ele controla a passagem de alimentos do esôfago para o estômago. Porque o esôfago, vamos nos lembrar, é um canal, é um músculo que na verdade serve como um canal de transmissão de comida. A gente mastiga a comida na boca, engole, quando a gente engole a comida ela é transferida para o esôfago. Daí para frente ela vai sem o nosso controle, né? Ela vai sem o nosso controle voluntário. E ela desce através do esôfago, que é esse canal, vindo daqui da região do pescoço até o estômago. Então esse canal ele é revestido por uma mucosa, por um tecido parecido com esse tecido que a gente tem nos lábios e na boca. Uma mucosa delicada e que é preparado apenas para conduzir alimentos. Diferente do estômago, que é um ambiente onde tem ácido clorídrico, inclusive, para quem sabe, o ácido muriático. A gente produz cerca de 1,5 litro de ácido clorídrico, de ácido muriático por dia, todos os dias a gente produz, né? Só que o estômago ele é preparado, o estômago ele é preparado para aguentar, para suportar esse ácido muriático, esse ácido clorídrico, porque ele tem um revestimento, uma mucosa que o protege disso, para que esse ácido ele dissolva os alimentos. Mas o esôfago não tem esse preparo, então ele não tolera ácido na sua mucosa. E quando você tem um problema nesse esfíncter, que a gente falou, esfíncter esofágico inferior, quando você tem alguma condição, seja ela mecânica, como por exemplo uma hérnia de hiato, seja uma condição química, como o consumo de substâncias que possam alterar a função do esfíncter esofágico inferior, a porteira fica aberta e aí a comida que está no estômago, misturada com muito ácido, ela volta para o esôfago. E o esôfago não é um tecido, não é um órgão que está preparado para receber ácido. E aí você tem os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico. Geralmente uma queimação, uma sensação de queimação que vem subindo, né, da boca do estômago, às vezes vai em direção ao pescoço e chega até a garganta. Então, essa fisiopatologia da doença do refluxo, ela é afetada de fato pela cafeína, pelo café, porque o café tanto aumenta a produção do ácido, piorando a situação quando o refluxo de fato acontece, como ele relaxa o esfíncter, né, e aí acaba produzindo, abre essa porteira, como a gente fala, e acaba produzindo de fato a volta do conteúdo de comida junto com ácido para a região do esôfago. E aí o paciente pode ter piora de sintomas, sim. Então, não é mito, é verdade que o café ele pode piorar os sintomas de refluxo. E se for café descafeinado? Pronto, essa é uma outra questão interessante, porque a cafeína é possivelmente um dos principais componentes do café, tanto para o sabor, segundo algumas pessoas acreditam, né, quanto para os efeitos que o café produz, né, em deixar a pessoa mais alerta, deixar a pessoa mais ligado, e também
a cafeína é um dos principais componentes aqui nesse caso para o estímulo à produção de ácido e para o bloqueio do efeito o bloqueio do efeito do esfíncter esofágico. Então, quando ele altera a pressão do esfíncter esofágico inferior, a cafeína ela pode de fato provocar esse refluxo gastroesofágico. O café descafeinado, por não conter cafeína, né, na verdade ele não contém, ele é removido a maior parte de cafeína. Esses cafés descafeinados tem aí um teor de cafeína de 0,1, 0,01 até 3% de cafeína. Então é uma quantidade pequena de cafeína, e a expectativa é que de fato ao consumir café descafeinado a pessoa tenha menos sintomas de doença do refluxo gastroesofágico. Então é uma resposta que é muito individual, varia muito de pessoa para pessoa. Então, se a pessoa gosta muito de consumir café e está passando por um problema de doença do refluxo gastroesofágico e não é recomendado consumir café, de fato, ela quiser tentar o café descafeinado, seria uma opção, desde que ela não perceba que os sintomas permanecem. Se os sintomas permanecerem, pode ser que de fato até o café descafeinado esteja contribuindo de alguma forma com esses sintomas, e aí seria recomendada a abstinência completa. Mas para aquele paciente, por exemplo, que já passou um período de tratamento, abandonou o café e agora está sem sintomas e quer tentar voltar a tomar, seria indicado tentar o café descafeinado, porque aí você poderia consumir o café descafeinado e haveria uma chance razoavelmente boa de você não ter mais sintomas, permanecer sem sintomas e não desenvolvê-los mais. O ouvinte pergunta aqui o seguinte, o Alberto Santos, e se for café com leite, melhora? Não melhora, porque a cafeína vai continuar. Essa é uma questão interessante. Muitos pacientes a gente diz assim, olha, tome cuidado, não consuma café em grandes quantidades. No nosso consultório a gente encontra... Não é raro da gente encontrar pacientes com doença do refluxo, que é uma doença bastante presente, e porque a doença do refluxo tem sintomas que se confundem com o coração. Então a gente encontra de vez em quando. E também existe um outro cenário onde a gente trata muito do café, que é no cenário das arritmias, né? Embora o café seja controverso, porque não há os grandes estudos que tentaram reunir os estudos menores sobre o café e a arritmia, eles não conseguiram comprovar um efeito direto do consumo regular habitual de café com arritmia, não conseguiram comprovar isso. É fato que alguns pacientes sentem melhora quando eles praticam a abstinência do café. Então, mais uma vez, é uma relação muito individual. No caso da arritmia, é uma relação muito individual a gente ter o consumo de cafeína associado à arritmia. O que é que a gente sabe? Como para tudo na vida, exagero não é recomendado. Então o paciente diz que toma uma garrafa de café de manhã, uma garrafa de café de tarde, a gente sabe que quando a gente olha para isso, diz assim, você tomar 2 litros, 1 litro de café por dia, de fato parece algo exagerado, e a gente não recomendaria. Mas alguém que toma uma xícara pequena de café só pela manhã, para sentir aquele gostinho e para acordar, esse ritual aí, se o paciente não tiver nenhum outro momento de consumo, possivelmente não teria efeitos danosos, negativos sobre nenhuma arritmia, a menos que o paciente faça um teste antes, faça a abstinência e note que haja melhora dos sintomas ou melhor da arritmia. Aí nesse caso estaria recomendado, porque como a gente falou, é uma reação muito individual. Alguns pacientes, você fazer a retirada do café de pequeno consumo, uma xícara de café por dia, você suspende, alguns pacientes notam melhora dos seus sintomas, outros pacientes não faz diferença. Aí muitos pacientes no consultório nos perguntam a respeito disso. Doutor, mas é porque eu boto um leitinho no café. Aí ele acredita que pelo fato, talvez eu penso que seja o quê? Pelo fato da pessoa acreditar que ela está diluindo o sabor do café, né? Porque o café com o leite ele fica menos amargo, ele não tem mais o sabor do café, aí ele acha que isso vai fazer com que o café tenha menos efeito. Mas na verdade não vai ter. O café com leite, ele continua tendo cafeína do mesmo jeito. Se você coloca meia xícara de café e coloca o leite em cima, isso não vai impedir que a cafeína, quando chegue no estômago, ela faça o efeito dela. Ela vai induzir o aumento de ácido, ela vai relaxar o esfíncter, e para a doença do refluxo vai ser ruim. E se você consumir
desculpa, se você consumir em grandes quantidades, mesmo o café com leite, toma 1 litro de café com leite por dia, mesmo o café com leite, ele pode produzir piora de arritmias. Então, colocar o leite no café adoça, tira o amargor da cafeína, mas não elimina o efeito da cafeína sobre o organismo. Não, mas é o seguinte, aí o ouvinte pode perguntar assim, não, mas eu tenho refluxo, eu quero tomar café, aí todo dia vou tomar Divena, vou tomar Pantoprazol, né? Eu posso tomar um remédio para tomar o café? São escolhas que a gente faz, né? A vida da gente é feita de escolhas e a gente arca com as consequências dessas escolhas. Mas o remédio vai cortar o efeito do café, não? Na verdade, o remédio ele não corta o efeito do café, né? O tratamento da doença do refluxo, ela é embasado, tratamento medicamentoso, né? Da doença do refluxo, ele é embasado principalmente em 2 aspectos. Primeiro, você reduzir a produção de ácido no estômago, e aí isso acontece majoritariamente por substâncias que a gente chama de inibidores de bomba de prótons. O Divena aí que você falou é uma marca, né? A substância mesmo é o pantoprazol. Então, pantoprazol, omeprazol, esomeprazol são os principais disponíveis no mercado. Existem outros mais novos, como a vonoprazana, e existem alguns mais antigos, como famotidina, ranitidina, que podem ser utilizados nesse aspecto. Todos eles vão reduzir a produção de ácido do nosso estômago. Você fazendo isso associado a uma outra substância, que a principal delas é a domperidona, que a gente usa hoje em dia. Ela aumenta o esvaziamento gástrico, ela diminui o tempo que a comida permanece dentro do estômago, ela acelera o esvaziamento da comida de dentro do estômago, e aí você fica sem alimentos dentro do estômago, né, por mais tempo, e isso evita que haja refluxo. Então essa substância, a domperidona é a principal delas, mas existem outras, como bromoprida, metoclopramida, que são utilizadas muitas vezes para vômitos, mas também tem esse efeito de esvaziar a comida que está dentro do estômago de forma mais rápida. E isso favorece, né, para o paciente no tratamento da doença do refluxo, porque o paciente ficará com menos tempo com a comida dentro do estômago e, consequentemente, vai ficar menos tempo exposto a essa possibilidade de ter doença do refluxo. O tratamento medicamentoso é baseado nesses 2 tratamentos, né? Via de regra se usa uma combinação desses 2 tratamentos na doença do refluxo, mas a principal medida, pelo menos na minha visão, a principal medida de tratamento da doença do refluxo é de fato as medidas não farmacológicas, são aquelas que são mudanças de estilo de vida, mudanças alimentares, mudanças de hábitos, por exemplo, como não comer e logo em seguida se deitar, né? Você passar um período aí de 1 a 2 ou até 3 horas depois de grandes refeições, depois do almoço, por exemplo, passar 1 a 2 ou até 3 horas sem deitar-se, né? Você pode até reclinar, mas não ficar completamente deitado, dormir numa posição mais elevada, elevar a cabeceira da cama, para quem tem a doença do refluxo muito grave. Então, evitar o uso de cintos apertados, de roupas apertadas logo após consumir alimentos em grandes refeições, no café, no almoço, no jantar. Então, essas medidas, para mim, elas são tão importantes ou até mais importantes do que o medicamento, porque o medicamento torna a pessoa dependente de fato, né? Você fica, se você estiver exposto sempre ao mesmo problema, e a doença nunca vai embora, e aí você precisa ficar dependente da medicação. E a gente sabe que medicações também cobram o seu preço, elas têm efeitos colaterais. Medicações de uso prolongado, embora sejam seguras, embora sejam estáveis, elas podem induzir algum tipo de alteração no futuro. Quando a gente não tem alternativa, quando é o jeito, tudo bem, a gente vai lá e faz, né? Vide o exemplo de quimioterápicos no paciente com tratamento com câncer. Ninguém quer ficar com câncer, então a gente aceita que o quimioterápico vá lá e faça meus cabelos caírem, e faça eu ter vômitos, e acabe com a minha imunidade, porque se eu não fizer isso, eu corro um risco iminente de morrer. Então a gente assume um risco e assume algum tipo de efeito colateral em prol de algum benefício. Mas isso a gente faz, via de regra, no popular aqui, quando é o jeito. A gente faz quando é o jeito. Se tiver uma alternativa que não me faça depender de medicação o tempo inteiro, eu, pelo menos, considero que seria melhor que a gente fizesse um esforço pessoal para modificar o nosso estilo de vida e assim, então, a gente não ficar dependendo da medicação. A nossa ouvinte coloca o seguinte aqui: meu Deus, tem um refluxo, hérnia de hiato, adoro café,
seja cafeinado ou descafeinado, me acalma, mas tomo com moderação. E aí? Isso. Então, aí quem vai mandar sabe, que decide quem vai calçar o sapato, quem sabe o tamanho do calo que tem. E aí ela sabe onde o sapato vai apertar no calo dela. Ela já sabe que tem um refluxo, ela tem uma hérnia de hiato, que é um fator mecânico para a doença do refluxo, e aí isso faz com que a gente não tenha uma perspectiva de cura da doença do refluxo. Ela precisaria, teoricamente, de fazer medidas pela vida toda para evitar a doença do refluxo. Como ela diz que consome com moderação, o que ela pode fazer é checar a própria sintomatologia e fazer visitas regulares no médico especialista, que é o gastroenterologista, porque às vezes você tem a doença do refluxo, às vezes você tem esofagite, que é a inflamação do esôfago, e está com poucos sintomas. Você está assintomático ou oligossintomático. Então, o que eu recomendaria para ela é sentir no próprio organismo o que esse consumo moderado de café que ela faz provoca. Se ela está consumindo e está tendo sintomas, então o recomendado era que ela fizesse uma pausa durante um determinado período. E regularmente, uma visita anual, por exemplo, ela ir ao médico especialista, ao gastroenterologista, para fazer uma avaliação e ver se pela endoscopia, ela não tem sinais de esofagite, mesmo estando sem sintomas. Porque às vezes o paciente está bem, não está sentindo nada, mas faz a endoscopia e se verifica lá que o esôfago está inflamado. E aí precisaria, nesses casos, mesmo sem ela sentir nada, ela precisaria dar uma brecada, vamos dizer assim, no consumo. Mas é o corpo dela quem vai dar essas pistas, tanto na endoscopia quanto na questão de sintomas, nos orientando em relação ao que fazer. Mas já que a gente está na dança, vamos lá então, né? Quem tem refluxo, por exemplo, e resolveu tomar e gosta de tomar café, quais são os sinais, os sintomas que o corpo oferece que serve de alerta? Peraí, o café está me ofendendo. Pronto. Os sintomas principais são azia, que é aquela queimação na região do estômago, popularmente na boca do estômago. O segundo sintoma é pirose. Esse sintoma de pirose é o quê? É uma sensação de queima ou de um líquido quente que vem da boca do estômago subindo aqui na região do meio do peito e vem em direção até a garganta. Esse é o sintoma mais clássico que existe da doença do refluxo gastroesofágico. Porém, a doença do refluxo gastroesofágico ela tem alguns sintomas que a gente considera como atípicos. E um dos sintomas atípicos que a gente vê com uma certa frequência é os pacientes apresentarem tosse. Essa tosse, via de regra, acontece porque você tem um refluxo desse conteúdo ácido, esse refluxo vem até a região da garganta e o paciente aspira, ou seja, em direção à região do sistema respiratório. Ele aspira pequenas quantidades, mínimas quantidades desse líquido que acabou de ser refluído, e isso gera um reflexo, que é o reflexo de tosse. Então muitos pacientes têm tosse, especialmente noturna, porque ao deitar-se o refluxo piora, né? E aí o paciente pensa, não, essa tosse noturna é por conta do ar-condicionado, essa tosse noturna é por conta do vento que eu pego, essa tosse noturna é por conta do ventilador lá em casa, essa tosse noturna é por conta de uma sinusite, é o tempo que ficou frio. Ele sempre é uma alergia, ele sempre atribui a outros sintomas, outros fatores, geralmente fatores respiratórios e alérgicos, e aí na verdade o que ele está apresentando é um sintoma de doença do refluxo. Às vezes não é tão óbvio. Quando o paciente tem a queixa de pirose é mais fácil o diagnóstico, mas quando o paciente começa com esse tipo de manifestação, como a manifestação da tosse seca, às vezes ele perambula, que a gente chama, ele roda entre várias especialidades, vai no otorrino, vai no pneumologista, às vezes vem para o cardiologista, e a gente termina não encontrando nenhum diagnóstico, até que em alguma investigação aí, algum dos médicos resolve tentar identificar ou pensa na doença do refluxo, e ao fazer o seu tratamento o paciente obtém melhora do sintoma. Tem mais perguntas? Bom dia. Oi, Marcos Janta, tudo bom? Bom dia. Parabéns pelo quadro aí com esse grande médico, Dr. Wander, grande amigo meu, irmão. Pergunta a ele, por gentileza, se a tosse acompanhada de uma baba branca pode ser algum indício de refluxo? Na escuta do seu programa, meu irmão. Fique com Deus, vocês dois. Um abraço aqui ao nosso amigo Bom dia, Henrique, exatamente, conheci a voz. Conheci a voz? Conheci a voz, Henrique, tudo bom, meu amigo? Um abraço para você.
Um abraço para a família toda aí. Pode sim, a gente tinha acabado de comentar isso, que a respeito da tosse, que era um sintoma atípico de doença do refluxo. Então o que a gente tem que observar são as condições em que essa tosse apresenta, tá bom? O que diferencia a tosse do refluxo da tosse de outras origens, pelo menos que pode ajudar, é a gente tentar detalhar, refletir sobre em quais condições a tosse aparece. Por exemplo, você tá de dia, você está sem se alimentar, né? Você está de jejum aqui, em pé, que são condições que não favorecem a doença do refluxo. Aí você entra dentro de um determinado ambiente, por exemplo, dentro de um local que tem ar-condicionado, ou sai do lado de fora de casa e a sua rua não é calçada e tem muita poeira. E essa exposição faz com que você comece a tossir. A gente pensaria, o natural é raciocinar que essa tosse estaria associada, por exemplo, a algum quadro alérgico. Você sente essa tosse associada a cansaço, depois que você pratica algum exercício físico, a gente pode estar diante de um quadro de doença cardíaca, na verdade. Você pode ter uma insuficiência cardíaca e essa tosse ser uma manifestação de doença cardíaca. Agora, a sua tosse sempre aparece depois do almoço, depois da janta. Ela lhe acorda de madrugada, depois que você está lá deitado. Associada a essa baba branca, de fato, esse sintoma ele pode levar a gente a suspeitar de doença do refluxo gastroesofágico, como a gente tinha comentado na resposta anterior. Pergunta ao Dr. Wander por que quando eu tomo água me dá vontade de vomitar. E aí? Isso aí eu não sei não. eu estou tentando fazer o melhor esforço aqui sem ser especialista, mas pesquisar, né? Tem que pesquisar, investigar. Não é comum, né? Não é comum. Isso pode ser, a gente pode, eu não sei se é uma disfagia, ele precisaria detalhar melhor as condições em que ele apresenta isso, em que quantidade, se ele tomou um gole de água já dá vontade de vomitar, ou se ele toma um copo, 2 copos de água é que isso acontece, se é qualquer água, se é qualquer líquido, na verdade, que ele toma, ou é apenas a água. Ele diz que quando toma água com abundância. Tudo bem. Então, ele pode estar, na verdade, com alguma disfunção, né, no estômago, que não consegue absorver, receber uma quantidade maior de líquidos, e aí o organismo tenta resolver a situação, ameaçando devolver o líquido aí por meio do vômito. Não tem, pelo menos eu não conheço nenhuma doença específica que você tenha exclusivamente com água. Se ele tiver exclusivamente com água, é muito estranho, eu nunca tinha ouvido falar. Mas se ele tem essa vontade de vomitar quando ele tem o consumo de líquidos ou de outras comidas, isso pode ser inclusive um sinal de alerta para algumas doenças. Era interessante que ele procurasse um especialista. O especialista é o gastro, viu? Não é o cardiologista. Só a gente está falando aqui da doença do refluxo. O refluxo rendeu, né? O refluxo rendeu e tudo bem. A gente tá aqui, a gente faz clínica médica também, então a gente se depara com isso no consultório demais. Mas nesse caso aí, o médico especialista para o assunto é o gastroenterologista. Para fechar, nossa querida amiga Sandra Kelly pergunta aqui, Dr. Wander, sobre a relação da fé, do amor, da religião na boa saúde do coração. Um abraço para Sandra, a amicíssima de coração que a gente tem aqui. E a gente já tratou disso aqui, Sandra. Existem diversos estudos mostrando o poder da fé na recuperação de pacientes. Então, isso para a gente falar daqueles que já caíram em doença, né? E se o paciente está doente e a fé e o paciente tem uma boa relação com Deus, vamos dizer assim, promove restauração de diversas doenças, como já é comprovado, é mais fácil ainda da gente entender que a fé pode também fazer com que a gente previna determinadas doenças, tá certo? Eu não tenho de lembrança aqui nenhum estudo que eu tenha pesquisado, mas eu posso ir atrás e posso até te mandar. A gente tem o contato pessoal de Sandra, eu posso até mandar, caso eu encontre resultados de estudos que mostram que a fé, ela previne determinadas doenças, mas que eu sei que ela ajuda no tratamento, isso aí é fato. Já tem diversos estudos. Engraçado, Marcos, que tem um estudo que é interessante, que a fé, a revelia do paciente, ela parece auxiliar na recuperação e no tratamento. Como essa fé é a revelia? O paciente não sabe que alguém está tendo fé por ele. Os pacientes em UTI...
Não é nem as promessas. Um estudo interessante. Os pacientes em UTI, tá certo? Não sabiam que alguém estava rezando por eles, e aí alguém foi lá e disse, olha, vamos fazer agora um estudo e a gente vai fazer, para poder ser um estudo científico, a gente precisa fazer o método científico. E aí randomizou-se, então vamos lá, todos os leitos de UTI com números pares, 2, 4, 6, 8, 10, a gente vai pegar o nome da pessoa, e aí vai colocar numa cadernetazinha. E os leitos de UTI com nomes ímpares, a gente vai pegar o nome da pessoa e vai colocar em outra cadernetazinha. Pronto. Então a gente vai dividir a UTI em 2 grupos. Assim foi feito o estudo. Uma caderneta, que era a caderneta com os números pares, digamos, foi entregue numa igreja para que freiras fizessem orações diárias por esses pacientes. As freiras não conheciam os pacientes pacientes muito menos sabiam que alguém estava orando por elas. Certo? E do outro lado, o outro grupo, a outra metade dos pacientes na UTI, a cadernetinha ficou só guardada lá, anotada na caderneta, mas a caderneta ficou guardada. Ninguém ficou sabendo, ninguém rezou. Se alguém rezou, foi da família e tudo mais. Nesse caso, teve uma ajuda a mais, que foi a oração das freiras. Pronto. E aí, depois de 6 meses, isso não foi apenas por um paciente, não. Durante 6 meses, todo mundo que entrava na UTI, naquele leito ali, ele era randomizado e ia ou não ia para a cadernetinha de oração das freiras. Ao final dos 6 meses, o que é que se verificou? Menor tempo de internação, maior rapidez na recuperação dos quadros, independente da causa, porque em UTI entra de tudo, de acidente de carro, a apendicite, a AVC, todo tipo de doença tinha. E a fé, nesse caso a revelia, o paciente nem sabia que alguém estava tendo fé por ele, ela ajudou na melhora no tratamento desses pacientes. Enquanto o outro grupo que não teve ninguém a mais rezando por eles, pode até ter família e tudo mais, mas enfim, não teve essa ajudinha a mais aí, não teve o mesmo desfecho. Então, esse para mim é um dos estudos mais interessantes, curiosos, mas que ao mesmo tempo mostram o poder que a fé tem, que a gente ainda não consegue compreender, porque a gente tende a compreender melhor aquilo que a gente enxerga, né? A gente não entendia as ondas de rádio, né? Aí depois a gente passou a entender como o rádio funciona, e hoje a gente se beneficia das ondas de rádio. A gente não entendia que bactérias, que são micro-organismos que a gente não enxerga, poderiam causar doenças. Por isso que a gente não tinha o hábito de ter higiene. Na época de 1800, antes de se descobrirem as bactérias, acreditem vocês ou não, os médicos eles estudavam em laboratórios de anatomia com cadáveres, e aí aparecia alguém e dizia, olha, tem alguém ali na sala de cirurgia precisando de operar. Do jeito que ele estava, ele simplesmente não lavava as mãos. Ele simplesmente saía das mãos que ele estava do cadáver e iria lá tentar operar aquela pessoa viva. Arrastava um monte de bactéria para a pessoa e a pessoa simplesmente morria. Por quê? Porque eles não enxergavam as bactérias. Não entendiam aquele comportamento. Até que alguém, um homem chamado Semmelweis, resolveu lavar as mãos antes de operar os seus pacientes. Foi um absurdo o ganho de sobrevida desses pacientes. Então, a gente não enxerga, a gente não entende. Como a gente não vê, não enxerga e não entende ainda, pelo menos nesse momento a gente não entende ainda em minúcias, em detalhes, como essa fé funciona, às vezes as pessoas duvidam do poder da fé. Mas há evidências suficientes para nos mostrar isso, que ter fé ajuda no tratamento de doenças. Dr. Wander Wade, ele é médico cardiologista, ele atende no Instituto Ameno, no mesmo prédio da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 849-9422-3138. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço, mano. São 7h57. Já a gente volta com mais informações aqui.